Agora, o que eu quero entender é natural que o nosso corpo seja grande? Eu digo assim, a princípio, né, nós precisamos de uma certa musculatura para atender as demandas do dia a dia. O puxar o ferro, ou fazer o exercício, ou ajudar no crescimento dessa musculatura, ele é possível e tá evidente isso. Mas o corpo, ele não naturalmente vai tentar buscar só atender as demandas do dia a dia. Sim, Ele não por vai isso se que... readaptar. Então, assim, é natural fazer isso? Puxar o ferro ou contrair ou ficar grande? É natural? Não, do mesmo jeito que não é natural você adquirir conhecimento. Você acha que é natural você ter o conhecimento de um livro de 800 páginas? Então tá, eu não quero que você... Eu fiz essa pergunta, Tá bom. eu não estou confrontando... Não é uma confrontação. Eu porque entendi. tem uma outra conteúdo... É natural, é uma coisa que o seu físico é capaz de fazer. E mais Entendi do que perfeitamente. Isso, e mais do que isso, o que ganha no dia a dia uma pessoa ser grande como você? Olha, sua pergunta é muito boa. Nunca me fizeram essa pergunta, tá bom? Excelente Mas vamos, excelente Anotou pergunta. aí, Matheus. Excelente. A galera tira sarro, que eu sempre falo. Anotou aí, Matheus. Mas não fui eu que falei, foi ele que falou. Não, foi você que falou. Fui eu que falei, não, porque às vezes... Você fez a pergunta, mas a pergunta é excelente. Nunca me fizeram essa foi pergunta. você que falou que a pergunta foi excelente. Geralmente eu falo. Eu faço a pergunta e falo, excelente pergunta. Anota aí, Matheus. Entendeu? Olha só, primeiro respondendo da questão natural e explicando para o pessoal, né, essa questão. É natural você fazer isso? Não, isso é uma coisa conduzida, né? Do ponto de vista natural, se existe a capacidade, sim, existe essa capacidade. Porém, ela precisa ser exercida. Vamos fazer duas comparações que são interessantes. Por exemplo, você pega um livro de literatura e você pega um livro de medicina. É a mesma coisa ler os dois? Não é. Se você ler o livro de literatura, você vai ter uma experiência. Se você ler o livro de medicina, você vai ter um conhecimento. E, portanto, o seu limite de adquirir aquele conhecimento está ligado ao quê? A sua capacidade de criar redes neurais que se transformam em memória e você consiga recobrar e utilizar isso daí. A performance física é muito parecida com o aprendizado intelectual. Por quê? Não porque o músculo tem uma memória, mas é porque esforços maiores capacitam você a esforços cada vez maiores. Então, o que é interessante na musculação? Ela é, na realidade, um trabalho que você faz pelo meio, não pelo fim, porque não existe um esforço último, tá? Do livro de medicina, então, se você passar para isso, o que vai te capacitar a ler esse livro? Um livro menor, um livro mais simples. Então, você vai sair lá da física, você vai sair da química, você vai sair da biologia e vai chegar num livro de fisiologia, que junta todas essas coisas. Vai chegar num livro de fisiopatologia, que junta tudo isso mais farmaco, mais anatomia, mais uma coisa. Então, existe um aumento da complexidade progressiva que faz com que você não consiga pegar, de repente, um livro de medicina e colocar aquilo na tua cabeça. Do mesmo jeito que você não consegue começar a treinar hoje e amanhã estar exatamente como o Arnold Schwarzenegger. Porque existe uma complexidade desses exercícios que um profissional de educação física muito bem formado, ele vai conseguir colocar de uma forma progressiva para você atingir. E quando você atingir aquela capacidade física diferenciada, atingirá junto um físico que demonstre isso. Então, o físico trabalhado, ele demonstra o seu passado. Ele fala a qualidade com tudo que você fez até hoje, com o teu físico, a forma que o seu físico se apresenta. Esse que é a realidade. Quando você pega uma pessoa e faz um exame físico nela e faz um exame de sangue, você vê como ela está funcionando naquele momento. E quando você relaciona isso com o tipo de alimentação que ela está fazendo, mais o tipo de treinamento que ela está fazendo, você está tentando definir o que você fará para que ela saia dessa situação. Porque é como se a evolução física, Rafinha, fossem perguntas em série a serem feitas. Quando o seu corpo responde uma e atinge um nível de ajuste, ele precisa de outro. Se você ficar fazendo a mesma coisa, o teu corpo ele entra numa outra situação chamada acomodação, que é o quê? A perda da forma física pelo aumento da eficiência para fazer aquele esforço. Se você ficar lendo Gibi da Mônica, você vai melhorar o seu português? Não. Por mais que você tenha aprendido a ler num Gibi da Mônica, ler 150 gibis da Mônica hoje não vão melhorar seu português. Você tem que inevitavelmente passar por um Zé Saramago.
Senão o seu exercício não vai existir. Sim. Então, a questão do cansaço que eu te falei, que era um tema importante, você não pode ter medo do cansaço. O cansaço sempre irá existir. Eu treino há 30 anos, eu comecei a treinar com 11, eu tenho 41, vou fazer 42. Em nenhum dia de treino da minha vida isso foi conveniente, confortável ou tranquilo. Sempre foi esforço. E isso acaba selecionando pessoas que não se importam em ter esse esforço, ou onde esse esforço seja justificado. E aí vem a questão principal. Somos iguais? Do ponto de vista de maquinaria, sim. Mas qual é o meu mindset e qual é o seu? Você é uma pessoa que tolera um esforço físico? Ah, tolero. Você se colocaria em um desafio em relação ao esforço físico de capacidade? Sim. Ótimo, terá resultado. Independente se você pesa 160 quilos, independente se você não pesa, se você pesa 40 quilos e queira ganhar massa muscular. Não é. E tem uma outra pergunta que eu fiz pra você, que eu não lembro qual que era. O que esse físico agrega para mim todo dia? Tudo bem, antes de a gente ir pra essa aí, eu queria entender, você se coloca um desafio. Por exemplo, você se colocou um desafio, eu quero ter o físico que eu tenho atualmente. Provavelmente você, inclusive, deve ter outras metas. Eu duvido que você olhe agora e fala, porra, talvez sua meta seja, de repente, ter um físico competitivo. Não sei exatamente qual é a sua meta. Seria essa? Tudo bem. Não. Tem alguma Mas coisa que você quer aumentar. Ou sei lá, ou secar, ou qualquer. Você não está satisfeito. O que eu acho agoniante é saber que isso é eterno. Você nunca vai poder parar. Não é algo que você conquistou como um emprego ou como uma... Não tem uma aposentadoria do corpo. Não, entendeu? Rafinha, Então você mas tem olha que só. gostar, você tem que realmente ser uma pira, você tem que curtir essa estrada. É como comédia. Eu nunca vou ser bom pra caralho. Nunca vou atingir o máximo que eu posso atingir. Eu tenho que continuar eternamente evoluindo. Então é meio que é uma busca eterna. E isso não é meio agoniante? Mas isso daí é a visão que você tem de você. Eu, por exemplo, te acompanho no YouTube desde os primórdios e pra mim você sempre foi bom pra caralho. Mas você né? também sempre foi forte e tem um físico legal. Não necessariamente. Talvez eu sempre tivesse um físico trabalhado. Tempo já, mas não. Se você nasceu, você 2 anos de idade, você já levantava um prédio. A gente sabe disso. Não, nadava pra minha mãe e meu pai poder fuder. Ai, que horror. Ok, mas já nadava. Mas é uma busca tua de muito tempo. Vamos olhar essa perspectiva. Quem tem uma explicação muito boa para essa perspectiva é um cara chamado Nassim Taleb. Tá? Esse cara escreveu um livro chamado Antifrágil e ele compara uma experiência de pseudo-segurança, que é 2 irmãos moram em Londres, um é taxista, outro é bancário. Tá, quem tem mais segurança? No primeiro exame, porque você falou, eu conquistei o emprego. Será que você conquistou? Porque num primeiro exame você olha, ou assim explica o Taleb, né? Ele fala o seguinte, no primeiro exame você tem uma confiança ou uma segurança, mas é uma segurança aonde o sistema de equilíbrio, como é equilíbrio forçado, se você tiver alguma coisa que abale ele, você tem uma catástrofe. O irmão que é taxista, por outro lado, ele tem uma insegurança contínua. Então, ele sabe que no dia ele vai fazer em média 100 a 80 libras, tá bom? Mas ele faz isso todo dia. Então não tem uma catástrofe. A menos que o carro dele quebre, que seja uma coisa muito fora do eixo. Mas ele tem condições de ir se remodelando. Agora veja, quando o sujeito que trabalha numa empresa, o irmão dele, ele tem um evento adverso, esse evento adverso chama dispensa, ele é demitido. E aí? E aí o mundo dele quebra. Por quê? Porque ele continua tendo a casa para pagar, o filho para estudar, a sobrevivência dele em relação à alimentação para pagar. Então, muitas vezes as pessoas elas se apegam a conceitos de segurança, Rafinha, que são irreais. A única coisa que você tem, e aí vem aquilo que é meu ímpeto e minha fome, né? A única coisa que você tem de verdade na sua vida é o seu conhecimento, sua habilidade. Mais nada. Tá? Eu tenho o meu conhecimento. Qual é a minha habilidade? A aplicação do meu conhecimento e uma habilidade física. Essas coisas eu tenho. Por quê? Porque nenhuma delas podem ser tomadas de mim. Do ponto de vista do Taleb, se eu achasse que se fosse um título, atleta ser um título, tá? E veja como não é.
Atleta, na verdade, ele é um reconhecimento. Ele é um statement que você faz com a sua imagem, tá bom? Então, você olha um atleta, por exemplo, retired, você olha um atleta que já se aposentou, né? Aqueles nadadores, jogadores de futebol, você olha para ele hoje, ele é um atleta? Não é. Então, um atleta ele não é um título, ele é um estado, em primeiro lugar. Então, não existe essa segurança, tá? Isso do emprego, isso em tudo dessa situação. Então, por exemplo, o que meu físico, o que ser grande importa para mim, Rafinha? Ele me coloca acordado para as coisas que de verdade eu possuo. Eu possuo a minha capacidade de trabalho, eu possuo minha força de resolução, eu possuo a minha intelectualidade, que são coisas que eu invisto incansavelmente. Eu possuo minhas filhas, eu possuo minha família. Tudo bem, minha mulher, ela pode um belo dia me dar um pé na bunda. Falar, cansei, isso é chato pra caralho, não aguento mais esse negócio de fazer dieta, não sei o quê. Mas depois de, 20 anos junto quase, ela já teria feito isso N vezes e ela desistiu, né? Eu sei que ela desistiu, né? Tanto que, né, a gente tá junto até hoje. Sim. Mas assim, entenda, ter o meu tamanho me lembra que as verdadeiras coisas que são sucesso eu carrego comigo. O resto não interessa. Eu sou um menino que veio do interior que não sabia se ia conseguir fazer faculdade. Eu olho para mim hoje e eu tenho orgulho daquilo que eu conquistei. Toda vez que eu entro no meu carro, eu lembro que eu já tive que pegar busão 5 da manhã para chegar no quartel do Exército antes das 8. Toda vez que eu saio para comer fora, eu lembro que eu já fui buscar comida no bandejão da Escola Paulista de Medicina e o que tinha para jantar era um arroz duro, um feijão quebrado, uma salsicha no molho que tinha mais molho do que salsicha, né? E uma salada de alguma coisa que não se mexia. Parece, né? A cozinha da minha mãe, isso. Não fazia nada muito melhor que isso, não. Pois é. Não tô achando tão ruim isso aí que você tá falando. Não era ruim, não. Meu, longe de mim falar, graças a Deus, eu tinha o bandejão da Escola Paulista para eu comer. E assim, eu lembro dessas coisas.